Meu nome é Paulo Vinícius Nunes de Aguiar. Eu vou apresentar o trabalho de análise de dados para a matéria de probabilidade estatística. Eu faço o grupo com o Kaique Stanislau de Araújo e o Caio Henrique da Silva Souza. Escolhemos o CSV Qualidade Vinho e optamos por fazer um pré-tratamento dos dados, deixando apenas as duas colunas necessárias para a análise. Escolhemos para o Y a coluna pH e para o X escolhemos a qualidade do vinho. No Python fizemos outro tratamento dos dados através das bibliotecas de manipulação e salvamos o CSV na variável data e depois retiramos as colunas duplicadas e as colunas com valores none, que sem valores. Depois, então, antes de fazer esse tratamento, eu tinha 1599 linhas e depois desse tratamento caiu para 270. Depois, salvamos a primeira coluna em y, na variável y, e a segunda coluna na variável x. O y referente ao pH e o x referente à qualidade do vinho. E a partir daí, começamos o primeiro exercício, calculando a média, que é a somatória de todos os elementos dividido pelo número de elementos, que no caso é o número de linhas 270, né? E deu 5,63 a média de x e 3,33 a média de y. Depois fizemos a mediana, que é o valor que aparece mais. O de x é 6 e de y é 3,325. Depois fizemos o desvio padrão, que é a somatória de x na posição i menos a média, esse valor ao quadrado e dividido pelo número de elementos. Depois tira a raiz quadrada disso e aí vai ser o desvio padrão. Para o x, o desvio padrão deu 1,19 e para o y deu 0,23. Aqui está a análise dos resultados de x e aqui de y. E aí, depois começamos o segundo exercício, que é para fazer o histograma. Optamos por deixar a quantidade de colunas automático, para ser calculado pela própria biblioteca. E, a partir daí, fizemos 3 histogramas. O primeiro histograma é referente aos valores de x e y em informação conjunta, né, para um efeito de comparação. E aí depois fizemos o histograma de x separado e o histograma de y separado. E esses foram os dois primeiros exercícios do projeto. Bom, agora indo para o item C, a gente precisa achar o coeficiente de correlação de x e y. Aqui a gente tem a fórmula. Para achar o coeficiente de correlação, a gente precisa da covariância deles, dividido pela multiplicação dos seus desvios padrão. E o nosso resultado ele vai ser interpretado seguindo essa tabela. Se o coeficiente de correlação for igual a zero, ele não tem nenhuma dependência. E se ele for igual a 1, ele tem total dependência. Um depende totalmente da outra coluna. Aqui a gente tem os nossos dados. A coluna da esquerda seria a qualidade do vinho. Então, esse seria o nosso x. E o nosso y seria o pH. A gente vai verificar se tem alguma relação entre os dados da coluna da esquerda e os dados da coluna da direita. Bom, o Python ele já tem uma fórmula específica para isso, então a gente não vai precisar calcular os valores na mão, né? A gente vai pegar a própria biblioteca de estatísticas do Python, a gente vai jogar o x e o y, que seriam as nossas colunas, e ele plota o resultado aqui embaixo para a gente. Podemos observar que o valor ele é menos 0,11. Se a gente for olhar a avaliação dos resultados, menos 0,11 ele fica aproximadamente zero, que seria uma dependência fraca. Isso significa que não necessariamente, quando o x aumenta, o pH vai aumentar também, que seria o nosso y, e não necessariamente também, quando o x aumenta, o pH diminui. Não tem uma relação direta entre os dois, é uma dependência fraca. Vou falar sobre o teste de normalidade. O teste verifica se os dados obedecem a uma distribuição normal ou não. Se o P, que é a probabilidade, for maior que 0,05, os dados obedecem a uma distribuição normal. Se não, os dados não obedecem e não posso fazer testes paramétricos. A minha coluna Y é o pH e a X é a qualidade.
Aqui eu faço análise estatística de x e y e eu faço a verificação se a coluna x ou a coluna y são normais ou não. Aqui embaixo mostra os resultados, né, da estatística das colunas e se é ou não é normal.